Finalizamos a competição com os gols do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras sai na frente. A belíssima jogada do Wesley, Fábio Luciano. E ele abre o placar para o Palmeiras. É uma jogada que começa com o Everton, né? Uma ligação direta com as mãos, encontra o Dudu. E aí esse confronto entre o Wesley e o Isla. O Isla acaba falhando um pouquinho na marcação, né? Dando a perna direita para o chute do Wesley. É um belo gol, mas aí o Flamengo consegue... logo em seguida, né, numa jogada do Everton Ribeiro, achar o Michael, o nome do jogo, né, o Michael mais uma vez sendo a figura mais importante do Flamengo, confiança, né, ele falou muito sobre isso também, a confiança que o Renato vem dando a ele, e um belo gol, né, a precisão no passe do Everton Ribeiro e o cabeceio perfeito do Michael. Foi imediata a reação do Flamengo, o empate logo na saída de jogo ali, né? Depois do gol marcado pelo Palmeiras. Já no segundo tempo, Pedro fazendo então 1-1, aliás 2-1, empatando. Caramba, tá difícil, hein? Dando a vantagem pro Flamengo com 2-1 e aí na reta final do jogo também saiu o terceiro, Léo. Saiu o terceiro e que o Michael como é importante a confiança, né? E esse é um jogador que o Renato deu confiança e você vê, fazendo gol de cabeça, que foi o primeiro dele no Campeonato Brasileiro de cabeça, não tinha gols de cabeça na história da competição. E um jogo muito difícil para os laterais direitos, né? A gente viu ali o Isla tomando come no primeiro gol e nessa aí também o Marcos Rocha foi e ficou. Grande jogada individual do Michael e praticamente matando o jogo, né? O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo e hoje o Flamengo assim todo ali desmontado, despedaçado, ainda perdeu jogadores importantes durante a partida, perdeu a Arrascaeta, perdeu o Pedro, o Everton Ribeiro também deixou o campo. O que acontece? O que é esse resultado diz, Fábio? Que o Palmeiras não consegue ganhar do time reserva do Flamengo. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né, a coletiva do Abel para ele tentar explicar. É lógico, quando você vê o Flamengo, né, o elenco do Flamengo é um elenco qualificado, mas o Palmeiras vinha com o seu time completo. Então, jogando dentro da sua casa, o segundo colocado dentro da competição. Então, a expectativa era de um grande jogo, mas que o Palmeiras levasse um ligeiro favoritismo pelas ausências que o Flamengo tinha. Mas o Flamengo fez um grande jogo. O Flamengo, como a gente colocou, o Renato vem dando muita confiança a alguns jogadores. Então, quando os seus principais atletas, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim, esses caras não estão em campo, não conseguem definir, ele conta muito agora com as participações do Michael, né, com a participação do Pedro, que fez o gol de cabeça hoje. Então, assim, vão ser curiosas, né, as declarações do Abel e também do Renato, porque ele consegue uma vitória importante fora de casa com o seu time que não é o principal. Então eu acho que mostra a força do elenco do Flamengo e esse trabalho que o Renato vem realizando. Então assim, passa muito pela qualidade dos jogadores, mas também essa vitória passa pelo trabalho que o Renato teve com esses atletas durante um período, né, de quase 10 dias que o Flamengo não jogou, e essa confiança que ele conseguiu resgatar de alguns atletas que estão sendo muito importantes nesse momento. O Michael principalmente, né, Léo? É impressionante a partida aí que ele fez e a confiança que ele tem agora. E você vê no primeiro gol, a cabeçada, consciente, olho aberto, sabendo, não é que ele cabeceou de qualquer jeito, não. Ele estava muito bem colocado, mas também a execução do gesto técnico muito boa. Agora, por que você pensa, o mesmo com gol de empate, quando sai o Arrascaeta, o jogo está muito a favor do Palmeiras, né? Porque ele poderia proteger um pouquinho mais o meio campo ali com o Thiago Maia, né, deixar o time, mas não, ele entra com Vitinho, ele continua com o meio bem pouco marcador, né, Fábio? Então o Palmeiras era um momento em que ele poderia de repente se impor, criar um pouquinho mais, só que talvez hoje o Palmeiras não tenha o que sobra ao Flamengo, que são jogadores principalmente dentro da área decisivos, né? Você vê, não tem o Gabigol, tem o Pedro, que é um jogador que teve lá o seu mau momento, mas na hora que precisou mais, o Pedro apareceu e ali desequilibra de novo o jogo a favor do Flamengo, né? Agora, o Palmeiras vai ser importante a gente ouvir o Abel já também, porque essa queda de rendimento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro coincide com o período que ele tem para treinar, ou com as semanas cheias para treinar. Como na sequência veio aquela vitória contra o São Paulo, o Abel usou aquilo a favor dele. Eu estava me preparando para esse jogo. E agora, hein? Será que ele vai depender aí de uma justificativa de pegar o Galo e na Libertadores depender de uma vitória sobre o Galo para justificar esse rendimento ruim no Brasileiro, Fábio?
Bruno, a gente espera que quando o treinador tem um tempo de trabalho, eles cobram muito isso, é que o time tenha um rendimento melhor do que estava acontecendo. E não foi o que aconteceu com relação ao Palmeiras hoje. Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, o Palmeiras em alguns momentos, depois após a saída do Arrascaeta também teve um controle do jogo, assim como o Léo colocou, mas não conseguiu converter isso em oportunidades de gol, com chances mais claras, e aí foi dando ao Flamengo espaço, e o Flamengo com a sua qualidade, com o momento que a gente já colocou, principalmente do Michael e do Pedro, acabaram concluindo em gol as chances que o Flamengo tinha. Então, assim, uma vitória importantíssima do Flamengo. O Abel vai ter que dar algumas explicações. Eu acho que é uma derrota que mexe com um pouco do dia a dia, porque o Palmeiras continua na briga pelo Campeonato Brasileiro, mas foi um jogo muito abaixo do que esperava o torcedor palmeirense. Mexe com a tabela, né, Bruno? Desculpa, são 7 pontos pro Atlético já. 7 pontos, então. São 7 pontos, a aproximação do Flamengo e agora uma sequência puxada pro Palmeiras, porque ele tem os 2 jogos contra o Atlético e ainda tem o Corinthians em breve. Zinho, qual que vai ser a consequência, hein? Já são 9 jogos que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo e mais uma vez o Flamengo com o time todo desmontado vai no Allianz Parque. Dessa vez não é que não perde, dessa vez vai lá, ganha e ganha bem, Zinho. Tudo bem? Boa noite. Prazer falar contigo, Bruno, Bertozzi, a turma toda aí, Fábio Luciano, fã do esporte. Assim, me decepcionou muito o Palmeiras hoje. Eu tinha uma expectativa muito boa para o jogo, porque além de ser em casa, né, no Allianz Parque, como já foi falado pelos companheiros, tempo para treinar, tempo para trabalhar. Na verdade, jogadores que ficaram fora, Gustavo Gomes, o Everton, goleiro. O Flamengo tinha muito mais jogadores fora, né, jogando com as seleções e sem contar as contusões. Muito desfalcado. A expectativa era de um domínio, de uma imposição, de um protagonismo do Palmeiras, que não acontece. Me chama a atenção isso. O que sobra no Flamengo de jogadores que são até coadjuvantes dentro do elenco, dentro de uma partida buscando e sendo protagonista. Estou falando muito do robozinho da Gávea, né, Fábio Luciano? O robozinho da Gávea, o Michael, ele não é o astro dessa equipe, mas ele entra num jogo grande, decisivo e chama a responsabilidade, não só pelos gols, mas por tudo que faz no jogo, né, no 1 contra 1, na recomposição defensiva. E eu olho para o Palmeiras e não vejo isso. Não dá para entender isso. Gosto do Abel, acho ele ótimo treinador, um cara que é estudioso, tem o grupo na mão, mas não consegue fazer esse grupo, principalmente nesses confrontos contra o Flamengo, que é a grande rivalidade. Os torcedores ficam nas mídias sociais, né, discutindo, brigando. É a grande rivalidade do futebol brasileiro. O Atlético está chegando agora, e eu não vejo dentro de campo os atletas do Palmeiras encarando dessa forma. O jogo de hoje era uma decisão, principalmente para o Palmeiras, que está fora da Copa do Brasil. O Palmeiras tinha que se impor, tinha que ser mais intenso na partida. E eu vi de um outro lado o time do Flamengo, com os jogadores que não são os titulares, com muito mais energia, com muito mais aplicação, com muito mais entrega, querendo muito mais jogar um jogo de decisão. Tem jogos dentro do campeonato que dita aquilo que você vai alcançar na competição. Esse é um jogo. Esse jogo é um jogo de decisão, de 6 pontos, como a gente fala, né, Fábio Luciano? E eu vi o Flamengo jogando para isso. E o Palmeiras não. Até sai na frente, tem uma ligeira vantagem dentro do jogo, mas que é rapidamente sucumbida pelo que o Flamengo fez. Pela postura do Flamengo, que empata rapidamente. E como eu falei aí, o robozinho da Gávea, pelo menos na comemoração, ele parece com o Cristiano Ronaldo, né? Ele comemora igual. Fez um jogo muito, muito bom. Parabéns para o Renato Gaúcho, que sabe motivar o seu elenco, o seu grupo, para um jogo como esse, que é uma decisão, coisa que eu não vi no Palmeiras, amigos. Então, mas aí o que o Flamengo teve mais que o Palmeiras? Teve mais conjunto, mais time, estava mais preparado para o jogo? Ou essa questão do protagonismo que o Zinho falou? O Palmeiras não entrou para decidir o campeonato?
Você acha que faltou isso, Fábio? Não, deveria ter entrado, né? Com esse perfil, com essa vontade de enfrentar um adversário direto pelo título brasileiro, mas que vinha com muitos problemas, né? Eu acho que muda um pouco o panorama do jogo. O Palmeiras começa um pouco melhor, faz o gol, mas sofre um gol muito rápido, né? Então, sabe aquela ducha de água fria mesmo que a gente fala? Então, se o Flamengo não conseguisse fazer o gol tão rapidamente, talvez o Palmeiras conseguiria encontrar alguns espaços ali, poderia ter a gente olhar para o jogo de uma outra forma, mas o Flamengo ele tem muito isso, né? Isso há algum tempo, que o Flamengo, quando ele faz um gol, ele busca o segundo, e quando ele sofre, ele usa esse momento também de desconcentração do adversário para tentar criar suas chances também, e aí passa pelo que o Zinho falou, que a gente já conversou. O Flamengo tem hoje, o Flamengo era muito questionado com relação ao elenco, né, Bruno? Então assim, a gente olhava para o Flamengo como um time de 11, 12 jogadores, e aí olhava para o Palmeiras, então era um elenco mais qualificado, jogadores que entravam em campo e conseguiam suprir as expectativas, e o Flamengo com o Renato, ele muda isso. Então o Flamengo hoje, ele não tem só 11 jogadores, ele tem um elenco qualificado, então ele tem uma boa dupla de zaga, mesmo sem o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique e o Bruno Viana estão tendo boas atuações, ele tem o Michael como seu ponto forte no momento, tem o Vitinho quando entra, o Vitinho entra muito bem, o Isla quando está fora, o Mateuzinho, o Rodinei. Então hoje o Flamengo, nas mãos do Renato, eu gosto de frisar bem isso, tem um elenco, e mostrou isso hoje. O Flamengo mostrou que tem um elenco qualificado e não só 11 jogadores. Só eu queria completar um pouquinho do Michael, a gente vai falar bastante sobre ele, mas o Michael, assim, ele nos encanta, porque mesmo jogando bem ou mal, pela história de vida dele, e eu sempre falei isso, eu admiro muito, ele parece que é sempre o último jogo da vida, né? Então ele faz um gol, de repente quando um outro jogador vai se acomodar, bom, eu já fiz o meu gol, já dei conta, né? Já dei o meu recado pro meu treinador, ele luta o tempo todo. Então ele corre, ele marca, ele busca a jogada, ele erra, ele acerta. Isso quando ele está jogando bem ou mal. Então esse é um cara que não se entrega e vem colhendo os frutos. Bruno, quando o Flamengo parou lá atrás, o Flamengo jogou com um time reserva, um time de meninos, e ele pediu para jogar, ele pediu para mostrar o seu valor ali, que ele precisava se preparar para quando chegasse o momento dos jogadores principais, que esses jogadores chegassem ao Flamengo para atuar, ele estaria em uma condição melhor. Então ele está colhendo hoje os frutos que ele mesmo plantou.